Olá, querido, querida, que a graça de Cristo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Eu sou o pastor Timóteo Borba, ministro aqui na Quarta Batista em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Estamos para mais um momento aqui de meditação e hoje nós temos o privilégio, o prazer e a honra de estarmos com o pastor Flávio Chaves, grande amigo meu, servo de Deus, sobre as nossas vidas, querido irmão em Cristo, pastor na Segunda Igreja Batista em Parque Aldeia, em Campos dos Goitacazes. Só vamos esperar ele entrar. Você que vai entrando, por favor, já vai deixando aí seu oi para sabermos quem é que está online e aí juntos podermos, crescer no conhecimento e no desenvolvimento da vivência de um cristianismo prático e direto para as nossas vidas. Vamos então esperar as pessoas entrarem, o pastor Flávio também entrar, para que nós possamos então logo começar aí o nosso bate-papo, ok? Irmã Sidolina, parece, a irmã Sidolina já entrou. Deus te abençoe, irmã, em nome de Jesus, poderosamente, a sua família, a sua casa. Boa noite. Esperar mais algumas pessoas entrar, vamos ver se o pastor Flávio também entra, para que nós possamos então, dar andamento ao nosso bate-papo. O pastor Flávio já está online, eu já vou convidá-lo, adicionando aqui. Só aceita aí, pastor, para começarmos a nossa conversa. Se você que está já se achegando, vai deixando aí o seu comentário, o seu oi, para sabermos quem é que está online conosco, ok? E para que juntos possamos crescer aí, nos desenvolver da melhor maneira possível no conhecimento e na vivência da palavra de Deus. É uma vivência não só de palavra, mas de atitude. Não dizer que vivo, mas viver o que sou e aquilo que eu aprendo. É só, pastor, confirmar aí, viu, pastor Flávio? Vamos nos achegando todos aí. Convide os seus amigos, convide o seu próximo, para que possamos juntos da maneira possível. Vamos só esperar o pastor Flávio aceitar e já vamos começar o nosso bate-papo. Pastor Flávio Chaves, tudo bem? Como vai? Como vai, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Opa, tá bem. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Você está me ouvindo? Eu tô ouvindo a minha voz duplicada aí. Eu não sei se é no celular, se é no computador que tá saindo no som, Eu estou te ouvindo mas bem. maravilha. Você está ouvindo a minha voz duplicada? Isso, não sei se é um celular que tá aí com som mais alto também, se der para baixar, Não ok? tem celular. Então maravilha, é só o delay da internet. Pastor Flávio fez mestrado comigo, irmãos, lá na Faculdade Unida de Vitória, Espírito Santo, onde pudemos nos conhecer e estreitarmos os laços, de amizade. Teve até um período que eu fui, um fim de semana, para casa dele, conhecer a família dele, né? Família Verdade. Tempo abençoada, bom. graças a Deus. Tempo bom. Até preguei, né, pastor? Aí na igreja, em Campos, tive oportunidade, privilégio. Alguns irmãos vão Falou sobre entrando, a... pastor, durante a conversa. Eu queria esse momento para que o senhor se apresentasse melhor e a gente vai começando batendo um papo, ok? Pode ser? Pode ser. Lembro da mensagem que falou sobre os soldados feridos, né? A necessidade de Isso. não deixar para trás os soldados feridos. Bom, eu sou o pastor Flávio da Silva Chaves, casado com Silvana Vasconcelos e pai de Mateus e Rebeca. Sou pastor na Segunda Igreja Batista Parque Aldeia, o qual manda um grande abraço, aos meus irmãos, filhos do Senhor. Atuo também na área da psicologia e tenho mestrado em Ciência das Religiões, com enfoque Saúde e Espiritualidade, e atualmente estou doutorando no curso Cognição e Linguagem na Universidade Estadual do Norte Fluminense. Enfim, trabalhando aí também professor da Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro, FABERJ, que eu não posso deixar de falar
da minha casa também, né? Então tem várias Verdade. casas. Tem a minha casa, tem a casa Parque Aldeia e tem a casa Faberge também. Tem a casa de todos, né? Tô Todos, brincando. verdade. Gente, Pastor Flávio é uma referência pessoal para mim, ele é uma referência também na área da psicologia, com certeza, isso sem dúvidas, né? Uma referência aí na cidade de Campos dos Goytacazes. E nós vamos falar um pouco sobre esse quesito de anseio e ansiedade em tempos de pandemia. E eu queria fazer já um link, pastor, para uma abertura de uma possibilidade de falarmos de anseio e ansiedade em tempos gerais, se o senhor assim permitir. Ok, podemos Não falar. posso, eu não posso perder a oportunidade aí de aproveitar um homem como o senhor, né? Pelo amor de Deus. Pastor, eu quero ler um texto bíblico e eu gostaria de saber se esse texto ele se encaixa um pouco com a nossa realidade, da qual o senhor vai explanar. E aí já querer também, depois da leitura, pedir que o senhor enfoque um pouco sobre a diferença e como age essa realidade do anseio e da ansiedade na vida humana, ok? O texto é o texto de 1 Pedro, capítulo de número 5. É um texto clássico, todos nós já conhecemos. Né? É um 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 6, se eu não me engano. Deixa eu dar uma lidinha aqui. Isso. 6 e 7. Diz assim: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que na ocasião certa vocês sejam exaltados e lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele é quem cuida de vós. Sobre essa realidade da qual nós passamos, sabermos e termos a necessidade, né, de estarmos confiando em um Deus que nós não entendemos e precisamos entender que é um Deus presente. Como nós nos vemos hoje a atitude do ser humano em relação ao anseio, à ansiedade, qual que é a diferença dessas duas conceituações? Só para iniciar um pouco esse bate-papo, não sei se o senhor conseguiu me compreender. Eu entendi a sua colocação, inclusive andei pesquisando sobre essa questão de anseio e ansiedade, e elas parecem palavras sinônimas. E não tem como você fazer uma diferenciação entre anseio e ansiedade, porque o anseio já é uma ansiedade. Talvez o que nós podemos destacar como diferença entre essas palavras é a nossa resposta a elas. Como, por exemplo, a ansiedade, falando de anseio e ansiedade, elas são patológicas? Elas são doentias? Não. O anseio, ele pode ser algo saudável. É algo saudável. Por exemplo, quem não está ansioso ou com anseio em passar por este momento? Quem não está com uma expectativa no coração de passar por esse momento? Então, quando nós falamos de ansiedade de modo geral, é difícil viver sem ansiedade. É difícil viver sem sonhos. É difícil você viver sem expectativas. Então, de modo geral, de forma geral, a ansiedade, ela é benéfica. Ela não é em si maléfica. Por quê? O que move a nossa vida, o que move as pessoas à ação, são os seus anseios. É aquilo que ela sonha, aquilo que ela tem como expectativa, aquilo que ela coloca como projeto existencial de vida. Então, de modo geral, a ansiedade, ela não é má. Porém, quando essa ansiedade se torna patológica, impedindo o seu modo de estar no mundo, impedindo suas atividades normais, aí sim
nós precisamos parar e rever esse comportamento. Então, para início de conversa, nós temos anseios, que não é necessariamente uma ansiedade, é um projeto. Então, esse lado da ansiedade, ela é bem-vinda, ela é o que nos move. Vamos imaginar que você pretende fazer um curso. Se você não tiver uma boa dose de ansiedade, você não consegue fazer esse curso. Se você não criar um anseio dentro de você passar em um concurso, fazer uma prova, fazer alguma atividade, você não consegue fazer. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, a ansiedade, ela é o que nos move. É o que nos movimenta. Essa é a primeira parte. Depois vamos estender para outros conceitos de ansiedade que pode se tornar maléfico. Agora, quando você fala da relação da ansiedade com o texto bíblico, eu gosto muito de um contraponto do que o Senhor Jesus Cristo fala lá em Mateus capítulo 6, quando ele fala assim, para você não andar ansioso por coisa alguma, né? Ele vai colocar isso dali, e eu gosto muito do último versículo, quando ele vai falar o seguinte, basta a cada dia o seu mal, né? Quando ele vai falar para você viver dentro de uma expectativa, para você viver dentro de um tempo presente. Ele tá tirando os anseios? Não. Ele não está retirando da sua vida essa expectativa, esse anseio. Não, ele está ajustando a ansiedade no sentido de não se tornar patológica, de não se tornar doentia. Ok. Então quer dizer que o anseio ele é necessário como uma fagulha de motivação ao ser humano. E isso pode se tornar uma ansiedade de querer melhor ou querer mais viver uma situação momentânea e até enfrentar um problema momentâneo que possa ser gerado. É mais ou menos isso? Por esse caminho que a gente vai andando? O que é ansiedade? O que é ansiedade? A primeira coisa que a gente precisa perguntar, indagar, é ansiedade. Eu, na pesquisa e lendo muitas coisas, e eu vou falar de uma forma muito, de certa forma, um pouco simplória, que a ansiedade é um alerta do corpo que ajuda em novos desafios. Vamos pensar nessa frase. A ansiedade é um alerta do corpo que ajuda em novos desafios. Então, se eu não tiver essa boa dose de adrenalina, eu não enfrento os desafios e, consequentemente, ocorre em mim a desmotivação. Mas, por outro lado, a ansiedade atrapalha quando se torna uma rotina. Entendi. Então, é necessário haver algo que controle essa situação para que ela não esteja desgovernada nessa alerta que o corpo dá. É isso, mais ou menos, ou estamos... É isso. Veja só, você tem que trabalhar, por exemplo, toda a ansiedade, a ansiedade é gerada pelo medo. Ela é gerada pelo medo. Tá? E quando nós vivemos em uma situação da qual nós não temos o controle? Por exemplo, existe essa pandemia aí, né, rolando solta. Muita gente... Nós estamos brigando com aquilo que nós não vemos. E aí entram muitas situações, como situações espirituais. Ai, é Deus mandando isso. Ou gente, ai meu Deus, o que vai ser de mim amanhã? E aí entra aquela... E quando nós estamos lidando com uma situação da qual nós não temos o controle e nem temos o domínio. Pode até ser uma situação nova que nos aparece e tudo muito mais. Né? Como lidar com o controle dessa ansiedade e se isso se tornar descontrolado, isso pode gerar uma depressão na vida do ser humano, ou até mesmo, eu vi uma notícia
que o suicídio cresceu 25% aqui no estado de Mato Grosso do Sul, desde o começo da pandemia do coronavírus, que se deu no dia 15 de março. Como regular essa situação? Veja só, todo transtorno ele tem três causas, né? Todo transtorno. Ele tem a causa psicossocial, que são as questões da sociedade, os problemas da sociedade, os problemas da pressão da sociedade, como, por exemplo, você está diante de uma situação de perda de emprego. E isso gera uma ansiedade. Agora, quando você fala de controle, é importante a gente pensar naquilo que aciona a ansiedade. Como, por exemplo, o momento que nós estamos enfrentando de pandemia e de certa forma, de modo geral, algumas causas como as incertezas, o medo de adoecer, possibilidade da morte, perda da subsistência, exclusão social, mudança na rotina, são todos elementos que contribuem para esse comportamento ansioso. A nossa mente, ela funciona de uma forma, por exemplo, nós chamamos de pensamentos automáticos. Cada transtorno, ele tem um modo de funcionamento da mente. Na ansiedade, funciona da mesma forma. Como, por exemplo, como funciona uma mente ansiosa? Geralmente, a mente ansiosa é uma pessoa que tem a tendência de ter o controle sobre todas as coisas. Opa! E algo que foge do nosso controle, às vezes, gera uma crise? Exatamente. Por exemplo, existem alguns pensamentos automáticos que acionam tanto a ansiedade como a depressão e outros transtornos. Apenas dois gatilhos da memória que podem acionar a ansiedade. Primeiro, a questão do controle. Uma pessoa controladora. Aí você me diz o seguinte, mas nós estamos em um mundo em que nós não temos controle. Para essa pessoa que foi treinada a ter o controle, ela possivelmente vai sofrer mais com a questão da ansiedade. E tem um outro elemento também de pensamento, de pensamento automático ou gatilho da memória, é a questão da comparação. Ou seja, quando você é uma pessoa que se compara a outro, porque esse elemento de comparação, de controle, ela vai acionar os pensamentos, o comportamento ansioso. Então, a pessoa ela entra em um estado de angústia. Esse pensamento ele vai provocar desordem do sistema nervoso como uma reação ao estresse. Então, a ansiedade ela é um modo de reagir ao estresse. Então, veja só, você fala de como controlar. Aí eu dou o seguinte exemplo, que eu gosto muito de brincar com esse exemplo. Você está aí na praia, eu falo assim, será que tem controle emocional? Existe controle emocional? Eu não entendi, peraí, repete de novo. Existe controle emocional? Existe controle emocional? Não. Depende. Não existe. Não existe controle emocional. Você está na praia, aí tomando banho, tudo muito bom, legal, de repente aparece um tubarão. Você vai parar e dizer assim, ó, tubarão, aqui vieste. Alguém vai fazer isso? Você vai tentar sair o mais rápido possível.
ou você corre. Vamos imaginar você na esquina de casa, ouviu o barulho de um tiro. Você vai ficar parado ali para saber, curiosamente, onde veio o tiro, o que aconteceu? Perna para que eu te quero. Então, a ansiedade é uma reação ao estresse. Ela é uma reação ao estresse. Ou seja, ela aciona o seu sistema, tá? O seu sistema nervoso, simpático, autônomo e tudo. E para você, para quê? Para você entrar numa questão de luta e fuga. Então, quando você está diante de um... Agora, vamos pegar aqui. Você está diante de uma situação estressante. Tem controle emocional? Não. Não tem controle emocional. Aí, para você controlar a emoção, você precisa de ter dois caminhos. Primeiro caminho, conhecer como se dá o processo da emoção. Ó, vamos imaginar aqui. Vamos pegar aqui, vamos lá estudar como funciona o gatilho da memória da ansiedade. Eu dei duas possibilidades: controle Sim. e comparação. Então, primeiro você vai conhecer como que se dá esse processo. Tá. Aí você vai o seguinte: quando você está diante de uma reação de ansiedade, o seu corpo dá sinal. É o segundo passo. Você se conhecer. Então, Sim. você conhecer como se processa a emoção e quem é você. É o chamado autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, que é um princípio filosófico. Agora, Sim. o que está acontecendo? A pessoa, ela não se permite se conhecer. Aí o que vai acontecer? A formação da emoção é tudo muito rápido. Ou seja, um gatilho da memória atua em mais ou menos 5 a 10 segundos. 5 a 10 segundos. É pá! E é o caminho que percorre do momento em que você tem a mensagem externa para você fazer a ligação, ela primeiro vai ao campo emocional. Ou seja, quando você está diante de uma reação, de um comportamento emocional, ou diante de uma notícia, ou diante de um estresse, você não aciona primeiro o Homo sapiens. Você aciona a emoção. Aciona o instinto, a emoção. Sim. E é tudo automático. Então, como fazer? Primeiro, você conhecer como que se processa essa emoção. E segundo, você se conhecer. Por exemplo, faz o teste. Quando você vai para as redes sociais, é assim, um teste simples, mas simples, bem simplório mesmo. Você está lá na rede social, você vê que um amigo está no maior sucesso, lá do outro lado do mundo, e caminhando, e você está no maior deprê. Você vai fazer a comparação e logo, automaticamente, o seu corpo, o seu semblante vai fazer assim. Ele vai cair. É a reação do corpo. Por quê? Começam os pensamentos. Poxa, fulano tá bem e eu tô aqui, rapaz. Poxa vida, né? Rapaz, isso vai te causando uma angústia, vai te causando desordem no sistema nervoso, vai te atrapalhando nos seus relacionamentos e aí vai desencadeando outras questões difíceis, muitas vezes difíceis de controlar. Esse é o lado ruim da ansiedade. Não é aquela ansiedade para fazer algo. Não é aquela ansiedade para conseguir o objetivo. É aquela ansiedade que vai te paralisar. Então, como fazer? Primeiro, conhecer-te a ti mesmo. Quem é você? Você precisa saber quais são os elementos que te provocam ansiedade, principalmente agora em tempo de pandemia. Por quê? Mas depois eu falo de outra coisa, né? De outra questão. Mas as incertezas. Mas aí eu jogo a outra pergunta para você. Quando é que nós tivemos certeza de alguma coisa na vida? Vixe!
Acho que nunca, né? Nós nunca tivemos controle. Uma pergunta, pastor Flávio. Nesse quesito, a ansiedade ela gera muito. Perdão, ela pode ser uma geradora de depressão? Sim e não. Aí você está falando de um estado avançado da ansiedade, que é Tá, a mas chamada a ansiedade, quando TAG. ela. Porque, pelo que deu para perceber, que a ansiedade ela pode ser entendida como um sinal somático de uma reação de alerta do seu entendimento. É isso, mais ou menos? Eu Sim, estou tentando. veja só. A ansiedade, ela tem como consequência o desgaste mental, Sim. cognitivo, porque você perde a concentração. Uma pessoa ansiosa, ela não se concentra. Ela tem sintomas físicos como taquicardia, sudorese, tremores, tensão muscular, queda de cabelo, dores de cabeça e por aí vai. Quando você fala de ansiedade, são dois caminhos totalmente diferentes. Quando uma pessoa está tomada de ansiedade e depressão, ela está o que nós denominamos de TAG. O que é TAG? Transtorno de ansiedade generalizado. Ok. Aí, pastor, depende do ponto de vista. Por exemplo, existem médicos que trabalham o transtorno pelo viés biológico, que aí vai ser a desordem dos hormônios, tá? Que atinge Sim. o sistema simpático e por aí vai. Mas só que nós, quando vamos estudar os transtornos, ele não tem uma causa apenas biológica, tá? Respondendo a sua questão. Sendo que, o que é o transtorno de ansiedade generalizada? Ora, esse indivíduo que é o avanço da ansiedade, onde que é o pico da ansiedade, e aí, nesse estado, a pessoa precisa entrar com medicação, ela precisa procurar um psiquiatra e fazer a medicação para o controle da fobia, né, da síndrome, do pânico. E aí a gente precisa entender o seguinte: na TAG, o indivíduo ora está na ansiedade, ora está na depressão. São dois estados diferentes. Aí você Sim. pode perguntar, quando que eu sei que o indivíduo está ansioso e quando que eu sei que ele está depressivo? E quando que ele está estressado? O indivíduo ansioso, ele tem excesso de futuro, né? Ele tem excesso de futuro. Essa é boa. Ele está 2020 vivendo 2050. É aquela moça, aquele rapaz com 18 anos, 19 anos, pensando, a minha vida, 2040, como que eu serei em 2040? Então é o seguinte, ele não tem aquela ansiedade de 2040 agindo em 2020. É aquela ansiedade que ele está pensando em 2040 e parado. E nada realiza. E nada faz. O sujeito depressivo, ele tem excesso de passado. Para você perceber, todo o discurso do depressivo, ele está lá em 1920. Olha, ansioso, ele está em 2050. Depressivo, ele está em 1950. Então, ele faz um retorno ao passado e o ansioso, ele vai lá na frente. Então, esse é o chamado TAG. E aí, tudo isso daí, ele vai gerar o que nele? Vai gerar o medo, as fantasias, tá? Que vai gerar uma série de outras questões, né? Que a gente vai ver na saúde, na vida como um todo. Ok. Uma pergunta, pastor Flávio. Vamos lá, vamos avançar um pouco. Existe uma tese
do Dr. Augusto Cury, psiquiatra, com certeza eu sei que o senhor conhece muito bem dele, sobre a SPA, sobre a Síndrome do Pensamento Acelerado. E dentro dessa tese, ele defende que o excesso do audiovisual pode proporcionar essa realidade, pode ajudar ou facilitar o proporcionar dessa realidade. Dentro de casa, muitas pessoas, por se encontrarem em situação de risco, ou até mesmo crianças, muito tempo dentro de casa, como buscar gerenciar uma possibilidade da qual não facilite o spa. Um exemplo, quanto mais tempo a criança fica dentro de casa, ou ela fica comendo ou fica na frente da televisão. Vamos supor, vamos dar um exemplo, ou na frente do celular, do computador. E quando eu falo criança, eu falo num contexto geral, até adolescente aí. Como gerenciar essa realidade? E se essa realidade realmente é apresentada em dados factuais? Sim, essa é um problema atual. Por exemplo, eu gosto muito, o Augusto Cury, ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, que é provocado pelo excesso da tecnologia. Tá? Inclusive, já existem estudos na própria UENF, ao qual estou estudando, que aponta para os malefícios da tecnologia na mente. Inclusive, eu não tenho esse dado ainda, né? Mas ela já está configurando uma doença patológica. Por exemplo, já existem clínicas trabalhando a dependência tecnológica. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai perceber, vai começar a ter controle, é você observar quando é que você está se tornando um dependente tecnológico. Como, por exemplo, quando você precisa voltar a casa para pegar o carregador que você esqueceu, você já tem que começar a ficar preocupado com essa dependência tecnológica. Por quê? Porque a nossa cognição, a tecnologia, ela foi preparada para você ficar no automático. Por exemplo, que você vai trabalhar o celular, você fica rolando interminavelmente o celular em coisas que você não tem como parar. E nessa questão, Timóteo, a nossa cognição, ela sofre alterações. Por quê? A tecnologia provoca dependência mental. Aí vamos lá. O que acontece com o pensamento acelerado? Você se autoprograma a não desconectar. Uma das questões que a gente orienta é você criar uma rotina. Sim. Você criar uma rotina. Criar uma rotina, por exemplo, a criança ela precisa brincar, ela precisa ter o contato externo, e aí os pais eles vivem um dilema. Na rua, o medo da violência. Dentro de casa, o pavor dele ter contato com programas indevidos. Então, o recomendável é você estabelecer um período de acesso ao celular por dia. Salvo engano, no máximo 2 horas por dia. Ok. Tá? Inclusive, uma questão que eu quero falar aqui, que um dos problemas do século XXI será o tédio e a insatisfação, que são doenças do século XXI. Advindo de onde? Do excesso, não do uso, do excesso tecnológico. E como você medir esse excesso
do tecnológico e o excesso do uso. E por que eu falo isso? Porque isso pode gerar ansiedade. O excesso de informações não gera ansiedade? Ou agonia por aquilo que está por vir? Ou não? Sim, gera ansiedade. Por quê? Justamente porque a cognição, ela começa a funcionar no automático. Eu vou colocar uma questão para você, tem um livro aqui que eu não sei onde está, não dá para procurar aqui agora, que fala justamente sobre dependência digital. Dependência digital. Sim. Por que ela provoca ansiedade? Porque ela não permite o estado de repouso. Por exemplo, Sim. uma das questões para você lidar com a ansiedade é você ter um período de meditação, de desconexão do mundo. Por que ela gera ansiedade? Por causa do número de informação. Na verdade, nós não estamos vivendo um período de informação por causa do excesso. Sim. Então, veja Não só. dá para meditar naquilo que eu recebo, né? Não, você abre 10 janelas no seu celular. Quando você passa 2 horas, 3 horas, 4 horas, e chega no final, você pergunta assim, o que eu aprendi? Absolutamente nada. E a nossa mente, ela trabalha com rotina, ela trabalha com hábitos, ela não trabalha com exacerbação de informações. Nós não estamos informando pelo acesso às várias notícias. Como, por exemplo, um dos pontos que depois a gente vai falar, se der tempo a gente falar sobre isso, um dos pontos para você controlar a questão da ansiedade é você consumir informações de forma equilibrada. A mente, o cérebro, ele não suporta um exagero de informações. Vamos pegar. Você assiste o jornal de manhã, depois do jornal, Covid, coronavírus. Tem um momento que a mente não suporta. Sim. Se você não morre de coronavírus, você vai morrer de exaustão mental. Então, né? Você vai morrer de exaustão mental. Ou seja, é recomendável que você consuma as informações de forma equilibrada. Como, por exemplo, eu tenho dado algumas orientações, tenha em mãos apenas as informações que forem úteis para a sua sobrevivência. Por quê? A mídia no Brasil sobrevive da desgraça. Ela sobrevive saber o seu equilíbrio mental de ter aquelas notícias. Não, ela quer jogar informação para você. Ela quer jogar todas as coisas para você. Então, se você não tiver um controle das informações, aquilo que você quer ver, isso vai acionar o pensamento automático, que é aquele pensamento que não tem pausa, que não para. Ele vai automático. Tudo que vem você consome, tudo que vem você acredita, tudo que vem você já cria o pavor, já cria o medo. E aí complica. E esse excesso de informações acaba deixando o ser humano lerdo, né? No sentido de observar, entender e produzir aquilo que se observou, né? Acaba tornando o ser humano, eu não sei se eu posso dizer usar essa terminologia, pastor, dentro da psicologia, mas é tornando o ser humano cada vez mais burro, porque ele não consegue meditar naquilo que se observou. Andando nesse caminho mesmo? Para tornar o termo assim mais rebuscado dentro da psicologia, ele adota um comportamento inautêntico. O que é o comportamento inautêntico? Você, no primeiro momento, você falou assim, a ansiedade ele é um problema da pandemia? A pandemia potencializou tudo. O que está acontecendo no ser humano nessa pandemia? Ele está sendo obrigado
a se ouvir, a se ver. Por quê? Nós estamos vindo num comportamento automático. Sim. O que é o comportamento automático? Eu não sei quem sou eu. Eu sou o que dizem que eu sou. Esse é o comportamento inautêntico. O que é o comportamento inautêntico? É um comportamento dado. Você vive aquilo que foi dado. Vamos pegar aqui. O que está provocando tanta ansiedade? Porque o mundo que foi dado é o mundo do shopping, o mundo da mobilidade, Sim. é o mundo do posso todas as coisas, né? We can, né? Nós podemos. E, de repente, veio o coronavírus, era o mundo das redes sociais. Então, você admirava o cabelo do outro, a roupa do outro, a viagem do outro. E esse modo inautêntico vai levando você a se afastar de si mesmo, a se afastar do seu verdadeiro eu. De repente, veio a pandemia, tirou todo mundo do shopping, tirou cartão de crédito de um monte de gente, tirou a mobilidade, e agora o ser humano tem que encontrar com quem? Encontrar ele com ele mesmo. E aí que está provocando. A pergunta que está é a seguinte: quem sou eu? Eu não sei quem sou eu. Eu era alguém que estava aí perambulando, acreditando que a vida era shopping, era avião, era viagem, que era, mas não era a vida. Não era aquilo que eu sou autenticamente, no caso. Autenticamente. Você está reproduzindo um comportamento dado, uma vida dada, um modo de ser dado, cada vez mais distante de si mesmo, distante de você mesmo. Sim. Entende? E nesse momento, eu encontrando comigo mesmo, tendo esse meu período meditativo, vamos raciocinar dessa maneira. Eu tendo esse meu período meditativo, encontrando comigo mesmo, buscando um equilíbrio mental, que é muito difícil, porque nós não temos um controle total de elementos externos, mas temos como filtrar aquilo que nós recebemos, creio eu. Eu encontrando comigo mesmo nesse momento. Como viver os anseios para o pós-pandemia? É possível viver esses anseios sem uma ansiedade maléfica? Tá. Eu vou passar para você uma frase que eu gostei muito, que diz o seguinte: a vida é o que acontece enquanto fazemos outros planos. Pesado isso. Vou Isso é repetir. pesado, porque nós A acabamos vida deixando de é o viver o que... agora, né? Oi? Isso é pesado, porque nós acabamos deixando de viver o agora. Esse é o problema da ansiedade. O que é a vida? O que é viver? É o agora. Então você vai falar assim, o pós-pandemia. Nós não vamos voltar ao normal. Aliás, vou até melhorar essa questão. O que é o normal? Então, existe uma questão. Nós assumimos, cremos o que era normal, pensamos o que era normal, e às vezes, e agora nós estamos em um conceito de anormalidade. Mas o que é normal? A vida é o que acontece enquanto fazemos outros planos. Então, nós não vamos... O que é o normal? O normal é o aqui, é o agora, é o hoje. Mas a mente da pessoa, e aí provoca ansiedade, está dizendo que o normal é o que foi. O normal é o que tem que ser. Entendi. É o que tem estados, né? O que tem sido.
É o que tem, é o que é agora. O que é a vida? A vida é aqui, o que eu estou fazendo aqui agora. Então, veja só, essa questão, ela está presente em todas as terapias que você possa imaginar. A capacidade que o homem tem de viver aqui e agora. Uma das coisas que está aqui como é, caminhos, né, para a gente vencer a ansiedade é você criar uma rotina. Ou seja, conectar emocionalmente com cada tarefa. Estou lavando a mão. Eu vou lavar a mão pensando que eu tenho que entrar na internet. Não. Eu vou lavar a mão. Eu estou fazendo o quê? Eu estou bebendo água. Então, é um estado. É um estado. Meu amigo, só um minuto aqui que eu vou ter que pedir um negócio. Só um minuto aqui. Eu vou ter que fazer um negócio aqui. Só um minuto. Vai lá. Gente, para quem tem entrado agora, esse Flávio, né, pastor da Segunda Igreja Batista em Parque Aldeia, em Campos dos Goytacazes, grande amigo meu, mestrado junto comigo, agora está terminando o doutorado, vai terminar e vai ser aprovado com louvor, mas ele está no doutorado, né? O agora! E nós estamos falando sobre anseios e ansiedades, ok? Passando para ele de novo. Vai lá, pastor. Eu tinha uma água caindo aqui, eu tive que pedir para ver que água está caindo. Ok? Então, veja só. Você me pergunta, pós-pandemia, você tem uma... Eu não tenho, e eu detesto quem esteja me dando prognóstico do pós-pandemia. Não tem. Não existe. Nós precisamos viver com todas as incertezas. O Edgar Morin é um autor muito legal, você conhece, que é lá da área nós ouvimos muito sobre o Edgar Morin. Ele agora deu uma entrevista ao jornal Fronteiras do Pensamento, né? A verdade, ele deu a entrevista no jornal francês, que reproduziu no Fronteiras do Pensamento. Ele falou o seguinte, uma frase que eu achei interessante, que nós precisamos aprender a lidar com as incertezas e abraçar as certezas. E o que ele chama de incerteza? Incerteza, ele está chamando das respostas dadas. Ou seja, a ciência não tem resposta. Sim. Não adianta. Claro, onde está, não tem, nós não sabemos o que será, mas ele fala para você abraçar as certezas. E as certezas que ele falou está no campo da solidariedade, do perdão, do amor. Essas são as certezas que o Edgar Morin fala, o qual nós precisamos nos apegar. Então não existe, meu amigo. Eu não dou. Como será o pós-pandemia? Não sei. Não será a mesma coisa, mas será a vida que vamos ter que levar. E como lidar com a fé nesse momento do qual nós vivemos? A fé que olha para o além, nesse momento que nós vivemos o agora. Vou usar o argumento de Viktor Frankl, Em Busca do Sentido. Tá? Você está bem discursivo hoje, hein? Você está trabalhando. Você me permite, não posso ser. Eu estou diante do pastor Timóteo, né? Eu não posso. Rapaz, para com isso! Veja só, Timóteo. Olha só, a fé. Eu vou deixar então o Viktor Frankl e vou para o outro lado responder o que você está dizendo. A fé
ela é importantíssima para a vida e para a morte. Não tem como você viver sem fé. Não tem como você viver, acordar pela manhã e não ter uma boa dose de fé. Mas a fé precisa ser uma fé intrínseca. Uma fé interiorizada. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você, vou usar Tiago, né? Mostra-me a tua fé e eu mostrarei as tuas obras. É mais ou menos isso daí. O que está acontecendo? Vou pegar aqui um eixo da ansiedade. Eu falei que a ansiedade, do gatilho da memória para a ansiedade é o controle, certo? Cortou, perdão. É o quê? Uma das coisas que eu falei que o controle da ansiedade gatilho da memória para a ansiedade é o controle. Okay. Lembra do controle? Tá. Nós cremos... Quem é Deus para mim? Deus é o Senhor absoluto e controlador de todas as coisas. Ok? Então, o religioso que tem uma fé intrínseca, que é a fé prática, ele pode lidar com essa ansiedade entregando aquilo que ele não pode controlar nas mãos de um absoluto, nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. Agora, essa fé, ela precisa ser uma fé vivencial. Não pode ser uma fé institucionalizada, uma fé estereotipada, uma fé fria, uma fé desconectada com a vida. Então, você usa as palavras... Oi? Não, você usa as minhas palavras, o quesito de fé vivencial. Isso para mim é fantástico. O que está acontecendo hoje? Nós estamos vindo de um modo de ser religioso de show, fama, sucesso. E, de repente, todos tiveram que ir para onde? Para a fé vivencial. Ou seja, para que a fé tenha influência na ansiedade e a funcionar até como uma estratégia de enfrentamento da ansiedade, essa fé precisa ser uma fé vivida. Uma fé que alia a crença à vida. Sim. Isaías, por exemplo, capítulo 1, no momento lá, Deus falou assim, olha, eu estou enjoado das festas, eu estou enjoado dos seus rituais, eu estou enjoado desse negócio, eu não quero saber mais nesse negócio. Por quê? Porque naquele contexto, o povo estava vivendo uma fé desvinculada da prática. E aí não funciona. Por exemplo... Então você está dizendo que muitas vezes a pessoa, para alimentar o conceito de fé, precisa da instituição. A instituição, ela nós participamos dela, não podemos falar mal dela. Ela é boa. Sim, por exemplo, não, eu não estou falando no conceito de falar mal, mas eu estou falando assim, muito se vê a pessoa necessitando somente da instituição para viver uma vida de fé. Né? E, na verdade, a instituição deve ser a consequência da fé que eu já vivo. Isso? Sim. Ou seja, vamos pegar a instituição, vamos pegar lá o caminho institucional. Cada instituição, cada segmento religioso, ele tem um modo de crer. Sabemos disso. Mas qual está sendo a relação desse fiel com o modo de crer de sua instituição? Por quê? Eu gosto muito da chamada cosmovisão cristã. O que é uma cosmovisão cristã? Uma visão de mundo na perspectiva do cristianismo. Sim.
Entende? Então, o que eu preciso fazer? Independente do cristianismo ser no aspecto institucional, o mais importante da fé, nesse elemento de combate, de estratégia de enfrentamento, que a gente chama de COP religioso, né? Que é o modo como usamos, manejamos a religião e a espiritualidade para lidar com os problemas. Sim. Mas aí entra um grande problema, pastor Flávio. Por que eu citei a situação da instituição, da qual eu faço parte, o senhor faz parte, eu entendo que a comunidade de fé enquanto instituição é bacana. Deixa eu explicar. Porque muitas vezes a pessoa não vive uma fé vivencial e se espelha em uma fé institucionalizada, e quando vem a ansiedade, a frustração, não é a frustração com aquilo que eu vivo, mas é a frustração com aquilo que eu espero que o outro viva, ou com aquilo que eu espero que a instituição faça para me servir. É mais ou menos isso que nós temos visto ou não? O problema não é a instituição, mas o modo como nós operacionalizamos a instituição. Vamos lá. Não somente a instituição, mas na instituição, né? Sim, eu como sim. fiel, tendo as minhas ansiedades e jogando a culpa das minhas ansiedades em como a instituição reage ao ambiente ao qual nós vivemos. Não sei se eu Sim. consegui. Por isso, a necessidade e responsabilidade do líder de um conhecimento de sociedade. Por quê? A fé é humana, mas ela pode desestruturar. A fé, ela ajuda o ser humano, mas ela pode atrapalhar. Depende de onde? Depende do que está sendo produzido. Vamos pegar aqui um exemplo clássico do que você está falando. Vivemos uma religião no modo de produção capitalista. Quem é Deus? Deus é o ser que vai me dar aquilo que eu almejo. Aí entra o elemento de frustração que você colocou. Ou seja, existe uma linha de pesquisa que vai trabalhar sobre a questão da mercadologia gospel, a mercadologia eclesiológica. Ou seja, o que é isso? É quando a instituição torna-se o evangelho um local de mercado. Ou seja, eu vou oferecer um produto. Qual o produto que eu vou oferecer? Um Deus soberano que vai fazer todas as coisas, vai agir todas as coisas. Por isso a pergunta dos cristãos atualmente. Onde está Deus que não impediu a pandemia? Aí eu respondo, Deus está no mesmo lugar. Deus nunca saiu do lugar dele. Mas nós produzimos uma religião de resultado. Onde está Deus? Deus agora está no cuidado uns com os outros, no abraço fraterno, no amor, no carinho, no cuidado que a gente tem que ter um para com os outros, na paciência que devemos nutrir um para com o outro. Deus está aí. Mas o conceito que nós produzimos, que a religião produziu e que agora vamos ter que rever esse conceito, era um Deus que vai fazer o seguinte, ele vai te abençoar. Para você ver como que nós oramos. Deus abençoa a minha casa, a minha família, o meu isso, o meu aquilo, e a visão de sociedade é o que você está colocando. O que talvez está provocando uma ansiedade tremenda, aliando fé e religião, é esse caráter de imediatismo. Por quê? Teologia e cultura, elas andam lado a lado. Sim. Então, nós estamos vivendo um caráter de imediatismo. Não, Deus tem que fazer aqui e agora, hoje. Vamos pensar um pouquinho. Como se comporta uma pessoa da década de 1960, 1970, 1980, que também enfrentou pesadas crises, para o nosso comportamento hoje? Tecnologia está envolvida, o imediatismo,
pá, bate pá, né? Ou seja, eu quero resolver aqui agora, hoje, e tem que resolver, e não se resolve, isso tudo vai criando uma angústia. Então, talvez um ponto seria refletir o modo de ser religião ou o modo de ser instituição. Para quê? Trabalhar o conforto, não o desejo. Trabalhar a necessidade e não o desejo do ser humano. Sim. Ok? Ok, maravilha. E a última relação que nós precisamos entender, pastor, é como relacionar, então, por fim, nós tocamos um pouco nesse assunto, como relacionar, então, crentes, crentes, né, que possuem uma fé em Cristo, vivendo em um mundo de ansiedade e se tornando vítima das ansiedades. Conseguiu entender a pergunta ou não? Entendi. Pastor, somos seres humanos. Somos seres humanos. Eu não posso dar uma resposta aqui para você dizendo, não, que nós não deveríamos. Somos seres humanos. Nós estamos aí neste mundo. Então, se eu desse uma resposta que o crente deveria ser assim, eu seria, sim, muito desumano com os participantes dessa live. Vamos pegar aqui um exemplo assim, que eu gosto muito de citar. Jó. Então, Jó era justo, temente a Deus, não se desejava do mal. Aí nós vamos voltar ao chamado teologia da retribuição de Jó. Porque um dos elementos de Jó era combater a teologia da retribuição. O que era a teologia da retribuição no livro de Jó? Era que os justos, eles tinham, eles, por serem justos, tinham a bênção divina, e o ímpio, eles tinham a maldição. De repente, chega Jó, o justo, e enfrenta uma série de maldições. Nós precisamos entender que nós estamos neste mundo. Por exemplo, crentes, não crentes, bom, mal, Deus manda a chuva para todos, estamos todos sob uma condição, na linguagem teológica, decaída. Agora, o que fazer? É você buscar uma fé mais vivencial, o que nós falamos anteriormente. Nós não podemos criar uma expectativa que, que beleza, e aí eu já ouvi algumas pessoas falando dos umbrais da porta, lá de Êxodo, capítulo 12, lá, que o anjo da morte passou, mas tinha uma proteção. Gente, nós precisamos entender os contextos para a gente não cair num exagero lá de interpretação. Eu preciso entender o seguinte, eu estou nesse mundo. As coisas acontecem, mas eu posso usar a fé não para que Deus faça o que eu quero que Ele faça. Isso é doentio. Mas uma fé para que Deus possa me fortalecer para viver a cada dia, como Jesus falou em Mateus 6,24. Basta cada dia o seu mal. Isso. Porque se você entrar nesse estresse de que Deus precisa agir e onde está Deus, essa fé não vai ser uma fé, não será uma fé benéfica para a sua vida. Não será uma fé benéfica para você. Ok, maravilha. Pastor Flávio, estamos aí já com 1h04 aí de bate-papo. Últimos conselhos, pastor. Como evitar uma vida no sentido de falência vivencial por motivo de anseio, excesso de anseio e ansiedade? Primeira questão. Aliás, não vou dar lição, não, porque eu não gosto de dar conselho, não. Né?
Eu poderia falar muitas coisas, né? Mas dentro delas o que eu achei interessante é adaptabilidade. Tá? Eu vou voltar um pouquinho. O que fazer? Primeiro, cria uma rotina. Cria uma rotina. Ou seja, quarentena não é férias. Quer ver uma questão? Eu me arrumo para dar aula remoto. Me arrumo, passo perfume. Toda segunda-feira, no dia do meu horário de dar aula, 7 horas, eu me arrumo, como se eu estivesse indo para a faculdade dar aula. O culto que eu faço em lives, também me arrumo em casa. Então, cria uma rotina. Estabeleça horário para acordar, dormir, trabalhar e etc. Segundo, diminua a autocobrança. Ninguém consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo. Relaxa. O problema não é seu. O problema não é meu. Tem coisas que eu darei conta, tem coisas que eu não vou dar conta. Cuide de você e da sua alimentação. Fazer a barba, não fiz, vou fazer a barba. Fazer o cabelo. É, o autocuidado. Não, eu estou em casa, eu não vou me arrumar, vou fazer ficar de qualquer maneira. Não, gente. Faça meditação. A meditação acalma o coração e é aliada ao combate da ansiedade, ao estresse e aos problemas para dormir. Consuma informações de forma equilibrada. A meditação, você meditar, você orar. O que é meditar? É você estar com você mesmo, no lugar onde você está. Eu lembro que uma vez a minha filha estava tomada de muita ansiedade, eu cheguei para ela e falei o seguinte: mantenha a cabeça perto do corpo. Ela novinha, né? Ela tinha na época 13 anos, 14 anos, mantenha a sua cabeça perto do corpo. Como assim, papai? É que eu estou preocupada com não sei o quê, não sei aonde. Você está onde? Eu estou no quarto. Então você pense no quarto. Pense no lugar onde você está. Que é o que nós chamamos de meditação. E o mais, querido? Adaptabilidade. É o momento que todos nós teremos que nos adaptar ao momento atual. Ok? São algumas orientações que a gente faz para lidar com esse mundo novo que estamos vivendo. Maravilha. Queridos, eu conversei aqui com o pastor Flávio, grande amigo. Eu creio que o Flávio, o Vinícius, o Moisés são pessoas próximas minhas. São pessoas que às vezes eu fico meses e até quase anos sem falar, e quando nós voltamos a nos falar, parece que nunca deixamos de nos falar, né? Muito bom, pastor Flávio, muito bom, Flavião, conversar contigo, de verdade. Nossa, que momento precioso que nós vivemos, estamos vivendo aqui. E eu quero te fazer um pedido. Você pode orar para encerrarmos a nossa transmissão? Orar. Com certeza, que vamos orar. Nós vamos então terminar com a oração do pastor Flávio. E se você quiser deixar pedidos de oração, pode continuar deixando pedido de oração, é importante, né? Nós sempre somos notificados e sempre continuamos mantendo essa vida, esse momento de oração, que é importante para o fortalecimento do vínculo da fé. Pastor Flávio, a palavra está contigo. Pai querido, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor nunca deixou de ser Deus e nunca saiu do controle de absolutamente nada, mantendo o seu governo absoluto sobre todas as coisas. Mas, Pai, nós somos humanos, estamos num mundo caído, decaído, sujeito a todas as provações, limitações e
problemas da existência de qualquer um de nós. Portanto, nós pedimos a misericórdia do Senhor sobre nós. As pessoas que estão nos ouvindo agora com seu problema de ansiedade, de luta, de tantas coisas, eu coloco-os diante do Senhor, que eles possam ter, ó Deus, paz consigo mesmo, que eles possam se ver, ó Deus, e acalmar o coração, diminuir a autocobrança, manter a rotina e se adaptar ao novo momento, não com adaptação no sentido, Pai, de conformismo, mas adaptação para algo que não está sob nosso controle. Abençoe os teus filhos. Obrigado por esse momento tão especial com o meu amigo, o pastor Timóteo. Ajude-o, fortaleça a sua família, a sua casa, a sua igreja, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, amém e amém. Amém. Queridos, Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Flávio, momento precioso, precioso mesmo. Essa live vai ficar gravada. Pastor Flávio também é psicólogo. Eu não sei se ele está atendendo remotamente, mas se quiser deixar alguma pergunta, também pode deixar, que vai cair no Facebook para você ter um contato com ele também. Deus abençoe a cada um de vocês. Beijo no coração e até a próxima transmissão. God bless you all. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço. Fique na paz.